TV Universitária, construindo conhecimento. Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 19 de outubro de 2011. Alunos da UFO ficam em primeiro lugar na terceira Gincana Mineira de Economia, promovida pelo Conselho Regional de Economia de Minas Gerais. As práticas pedagógicas em torno da educação infantil. Este é o tema do quarto seminário de prática educativa do curso de pedagogia. Os cuidados especiais que as mulheres grávidas com doenças reumáticas devem ter durante a gestação e os detalhes de um recital de piano sobre a obra de Schumann. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que já está no ar aqui pela TV Universitária. Começou esta semana o quarto seminário de prática educativa e a segunda semana do curso de pedagogia da UFO. O tema discutido são as práticas pedagógicas em torno da educação infantil. O encontro é promovido pelo curso de pedagogia da UFO. As temáticas são vinculadas ao contexto educacional e tem como tema central a infância, que abrange a troca de experiências, divulgação de estudos e os desafios para a formação de professores. É muito importante que os nossos alunos compreendam a infância nos seus diferentes aspectos. Um dos palestrantes fala sobre as concepções de infância na filosofia, fazendo uma reflexão dos pensamentos filosóficos na construção do universo da criança. Elas são importantes porque elas acabam fundamentando certas práticas pedagógicas que nós encontramos na escola, né? Práticas na didática, na metodologia, né? Essas práticas partem de um ideal da infância, que são essas imagens que, entre outros lugares, a filosofia também coloca, né? Além de palestras, há outras atividades como sessão de cinema, apresentação de trabalho e resultados de projetos. Para os alunos, um espaço para ampliar os conhecimentos. Então, a gente não tem uma noção tão grande, né, de como é ser um educador, e a faculdade, com esse seminário, ajudará bastante nós, né, alunos, para poder atuar dentro da sala de aula junto com os nossos alunos, entendendo as subjetividades dos alunos que estão ali, os que os filósofos falam, né? O livro Prótese Ortodôntica, Teoria e Prática foi escolhido pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação para compor a coletânea do MEC. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o autor desta obra, que é o professor Francisco José Guimarães de Freitas, que é da Escola Técnica de Saúde aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Francisco, obrigado pela presença. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar você por ter a sua obra, né, o seu livro, sendo na lista aí do MEC para essa coletânea. Eu gostaria de saber o seguinte: como que esse livro chegou até essa coletânea, foi escolhido pelo MEC? Teve esforços, claro, de sua parte, mas qual foi o processo e por que ele foi escolhido? Foi um processo moroso. Nós ficamos sabendo dessa iniciativa do MEC em março do ano passado e só agora nós conseguimos realmente publicar o livro. São 2.000 exemplares que foram distribuídos gratuitamente para 40 universidades públicas e 26 institutos federais. Agora, o que tem nesse livro de tão importante que ele foi um dos escolhidos para essa coletânea, Francisco? Conta para a gente. É uma área nobre da odontologia. É difícil encontrar material que versa sobre o assunto. O custo é elevado. Há 4 anos atrás eu procurei um livro que falava sobre o mesmo assunto, estava esgotado e a custo de R$600. Então, o nosso aluno está recebendo esse livro hoje a custo zero. E é um livro, pelo jeito, mais fácil de lidar, né? Primeiro eu gostaria também, inclusive, a gente não sabe muito, que eu sou jornalista, a gente tem que saber de tudo um pouco, mas acaba não sabendo tudo. E o nosso telespectador também quer saber um pouco do que é prótese ortodôntica, né? O que seria isso? O que você ensina aqui? Bom, no livro nós descrevemos diferentes técnicas de confecção de aparelhos ortodônticos e ortopédicos. Além disso, nós falamos da etiologia e prevenção das más oclusões, que é um problema que acomete hoje milhões de pessoas. É um problema determinado, na maioria das vezes, geneticamente. Nós herdamos de nossos pais, de nossos ancestrais, essas características indesejáveis. Então, não há nada que possa ser feito no campo da prevenção para se evitar o aparecimento do problema. Nós vamos solucioná-lo, né?
Eu estou vendo aqui que foi a Eduf, inclusive a editora da UF, que imprimiu o livro para vocês, que fez. Eu gostaria de saber o seguinte, esse livro, já que você falou aí o que é essa prótese ortodôntica, ele é direcionado apenas aos estudantes das universidades ou pessoas de uma maneira geral tem como obter esse livro? Profissionais, inclusive, já formados? Sim, é um livro para técnicos em prótese dentária e também para aqueles dentistas que optam pela ortodontia. Uhum. E por falar nisso, você tem outro livro que eu vou mostrar aqui agora, que é esse aqui, Prótese Parcial Removível, né? Que é um livro, inclusive, que você lançou antes desse aí, né? É meio diferente? Qual que é a diferença entre um e o outro? Segue a mesma linha, é um livro direcionado para o técnico em prótese dentária. Nós somos pioneiros nesse trabalho, porque as informações, nós temos acesso apenas aos livros de odontologia que trazem as fases clínicas, porque passa o trabalho, e muito pouco da parte laboratorial. Uhum. Então, nós decidimos dedicar nosso trabalho a esse público. Tá certo. Francisco, mais uma vez, parabéns, porque eu acho que para você, principalmente, que tanto luta aí com esses estudos, com essa luta, passar isso para os estudantes, para os técnicos, enfim, é uma grande vitória essa que você conquistou e nos enche de orgulho aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Muito obrigado pela entrevista e sucesso aí na sua carreira. Tomara que você consiga lançar outros livros e ainda... nós já estamos com o terceiro livro praticamente finalizado. Que coisa boa. Quando estiver pronto, vem aqui de novo que a gente vai falar sobre ele, viu? Obrigado, Francisco. Por nada. Nesta quinta-feira, o tempo deve ficar instável em parte de Minas Gerais por causa da atuação de áreas de instabilidade atmosféricas que atuam na divisa dos estados da Bahia e também de Goiás. O tempo segue nublado com pancadas de chuva no norte mineiro. Já aqui no Triângulo Mineiro, o tempo deve ficar parcialmente nublado. Em Uberlândia, os termômetros marcam a mínima de 14 graus e a máxima de 27. Veja agora como fica a previsão para algumas cidades da região. Em Vazante faz sol com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. Mínima 18 e máxima de 26 graus. Em Estrela do Sul, a previsão é de sol com algumas nuvens e também não chove, mínima de 15 graus. Em Abadia dos Dourados, o dia amanhece parcialmente nublado e a noite também é de tempo encoberto. A máxima não passa dos 26 graus. Em Romaria, o céu fica entre nuvens e não há previsão de chuva, mínima 13 e máxima 26. E depois do intervalo, os cuidados que as mulheres com doenças reumatológicas devem ter durante a gestação. É o nosso quadro Dica de Saúde. A gente volta já. Todo leite humano doado aqui no banco de leite é passado por um processo de controle de qualidade. O leite humano é vida para o bebê, principalmente para o recém-nascido prematuro. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! A Universidade Federal de Uberlândia oferece agora a alunos, professores e servidores uma moderna academia de esportes, com equipamentos de última geração e acompanhamento dos melhores profissionais da área. Aproveite, faça já a sua inscrição. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! As mulheres grávidas com doenças reumáticas devem ter cuidado especial no período da gestação. Para saber quais são esses cuidados, o nosso convidado de hoje, no nosso quadro Dicas de Saúde, é o Dr. Carmo Gonzaga de Freitas, que é reumatologista. Dr. Carmo, mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Pois é, mulher grávida com doenças reumatológicas, elas são diferentes das que não têm esse problema? Tem que ter um cuidado especial? Tem que ter um cuidado especial devido ao tipo de medicamento que é usado. Muitas vezes são medicamentos que interferem muito na formação fetal.
Então, muitas vezes nós somos obrigados a interromper o tratamento, e outras vezes nós sugerimos que a paciente não pode engravidar, dependendo da fase da doença que ela está. Tem hora que ela nem pode engravidar. Não pode engravidar. E que tipo de momento que é esse? Quando é que essa paciente não poderá ter essa opção quando ela for porque esse paciente é um paciente especial. É aquele paciente que tem uma doença autoimune, tipo artrite, lúpus ou esclerodermia, e provavelmente ele vai estar tomando remédio que nós chamamos assim... DMARDs, que são drogas modificadoras da doença. Por exemplo, tipo cloroquina, metotrexato, que é remédio usado em câncer. Então, são muito teratogênicos. O que é teratogênico? É aquele que interfere na formação do feto. Então, ela não pode, nesses casos que o senhor citou, engravidar por causa do efeito do remédio, não pelas condições físicas que... Muitas vezes, dependendo da situação física que ela está, da doença, ela também não vai poder engravidar, independente do medicamento. Mas uma vez que a doença está bem, está compensada, que é a expressão que a gente usa, então não há necessidade, é só interromper o medicamento, modificar o tipo de medicamento, e vai ser sempre uma paciente com gravidez de risco. Doutor, hoje em dia doenças reumatológicas, infelizmente, é algo comum, ainda mais nesse ritmo que a gente trabalha, que a gente corre, que se estressa. E muitas pessoas têm artrite, reumatismo, artrose, osteoporose, e aí às vezes elas ficam assustadas. Quer dizer, eu não posso engravidar? Não é bem assim, né? Tem alguns casos, somente nesses casos mais graves, que não. Mas como é que é feito o tratamento, a prevenção, para que essas mulheres que tenham pelo menos essas doenças no início, para que elas possam ter filhos normalmente, doutor? Não, o cuidado básico, logo no início que a pessoa adquire a doença, já é informada a respeito. Quer dizer, a sua doença é uma doença que vai ter cuidado no caso de possível gravidez ou possível tratamento, outro tipo de tratamento. Normalmente, é um paciente muito específico, é muito direcionado. Não é todo paciente reumático que vai ter esse cuidado. E geralmente esses cuidados, o que a pessoa tem que fazer, doutor Carmo? Uma pessoa que às vezes, porventura, engravida e ela tem esses problemas, dessas doenças. É um tratamento multidisciplinar. Vai ter o tratamento do reumatologista, do seu obstetra, do ginecologista, o clínico. Muitas vezes vai necessitar também do nefrologista, porque essa doença compromete muito o rim. Então, esse cuidado vai ter que ser muito maior e muito disciplinado por parte da paciente. Que eu falo assim, que nós tratamos, nós orientamos, mas 90% é o paciente. É o paciente que tem que seguir aquilo que nós pedimos. Pois é, diante desse tanto de médico que é envolvido nesse tipo de caso, o que o paciente tem de responsabilidade para praticar essas orientações de vocês? Que tipo de mudança que essa mulher terá de fazer durante o período de gestação? Seguir o que foi prescrito. A medicação da maneira certa, da maneira correta. Porque o que acontece em doença crônica? Tem muita interferência exterior. É aquele paciente, mas você está tomando esse medicamento, é muito ruim. Você está tomando aquele outro, devia interromper, isso não faz. E o pessoal acha que deve interromper. É o achômetro. E esse achômetro é muito perigoso, porque eu já tive paciente que faleceu por interromper medicamento. Ou teve algum comprometimento, ou teve alguma complicação devido a isso. Então, o ideal mesmo, nesse caso, se a pessoa tiver uma doença crônica na área de reumatologia, o ideal é sempre procurar um médico antes mesmo de pensar em ter filho. E caso a gravidez venha sem ser esperada, tem que ter esse acompanhamento, né, doutor? Exatamente. Principalmente aquele que já tem um histórico familiar desses tipos de doença. E o conselho que eu dou para todos, todo mundo deveria ter o seu clínico, aquele médico que te vê sobre todos os aspectos. É aquele médico que sabe quais são as suas manhas, vamos dizer assim. Olha, você procura fulano, procura Beltrano, opera com ciclano, faz esse exame. Quer dizer, é aquele indivíduo que tem uma... Que vai direcionar, né? Justamente, tem uma visão geral daquele paciente. Então, todo paciente, qualquer pessoa, deve ter o seu médico. Aliás, nesse caso, a pessoa tem que ter um médico amigo mesmo, né? Exatamente. Até mais íntimo para falar assim, olha, eu deveria fazer isso, mas eu tenho essa mania, eu tenho esse problema, não faço. É uma coisa mais íntima para que esse médico direcione, olha, seu problema é nessa área, o seu problema, se eu tenho que procurar uma outra área, mais ou menos assim, né, doutor? Exatamente. É aquela velha história. Carro novo não tem revisão?
imagina usado. Tá certo. Doutor Carmo, obrigado. Infelizmente acabou o tempo. Espero que o senhor volte mais vezes aqui para bater um papo com a gente. Ótimo. Muito obrigado pelas prazer. dicas. Muito obrigado. Quarta-feira de muitas oportunidades no nosso mercado de trabalho. Para você que está em busca de um emprego, então é hora de aproveitar e anotar as nossas vagas de hoje. Vaga de emprego para servente de obras. É preciso ter experiência na área de construção civil e primeiro grau completo. O salário inicial é de R$ 630. Informações pelo telefone 3215-6328. Vaga para consultor de vendas com experiência. O candidato deve estar cursando faculdade e ter conhecimento em informática. O salário é de R$ 730 mais comissão por vendas. Interessados, enviar currículo para vendasmoc@gmail.com, ou seja, vendasmoc@gmail.com. A empresa multinacional do ramo de couros, JBS, oferece 50 vagas de trabalho para a área de produção. O candidato não precisa ter experiência. Ela também oferece treinamento. Informações no telefone 3218-0800. Lojas Riachuelo contrata operador de caixa do sexo feminino. A empresa oferece 5 vagas para pessoas com experiência e segundo grau completo. O salário é de R$ 625. Informações no telefone 2101-3100. E daqui a pouco um recital de piano sobre a obra de Schumann. A gente volta já. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! Inflação, um monstro invisível que consome diariamente o nosso dinheiro. Monitorar e acompanhar este vilão do poder de compra é uma das tarefas do CEPES da UFO, Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. Acesse www.ie.ufo.br. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! Dois alunos do curso de Economia da UFO ficaram em primeiro lugar na terceira Gincana Mineira de Economia promovida pelo Conselho Regional de Economia de Minas Gerais. A próxima meta agora é disputar o Campeonato Nacional. Administrar sistemas econômicos através de cliques rápidos e respostas precisas. Nos níveis você tem que manter um certo nível de inflação ou de recessão. Você não pode deixar passar de um certo nível. Você deixando passar, você vai perder aquele nível. E o principal, o ponto mais importante do jogo que eu considero é a parte dos autores, que é naquela parte que você vai mostrar se os alunos têm realmente conhecimento dos autores e no que tange a ciência econômica como um todo. Foi assim que Gustavo e um colega de curso conseguiu chegar ao primeiro lugar na Gincana Mineira de Economia. Participação e resultado que ele considera importante. Conhecer diversos outros estudantes de outras universidades e também aprender um pouquinho daquilo que a gente pegou na teoria e colocar na prática do jogo, que é um jogo de economia brasileira, que tem situações reais de um país que a gente disputa contra uma outra dupla. Eles são os primeiros do curso a vencer essa disputa. Em 2010, a UFO conseguiu o 6º lugar. O professor Fábio é o responsável pelo convite aos alunos para participar da gincana. E faz parte de uma tentativa para que se consiga colocar, de certa forma, em prática, aquilo que os estudantes têm acesso cotidianamente nas salas de aula. A expectativa agora é conseguir bons resultados na disputa nacional. A gente fará o possível para que os nossos alunos estejam lá representados, representando fundamentalmente a Universidade Federal de Uberlândia. A gente espera poder participar e mais uma vez representar bem a UFO e o Instituto de Economia.
E daqui a pouco, a partir de 10 horas da noite, será exibido aqui pela TV Universitária o TVU Debate. E quem traz as informações para a gente é a apresentadora Frinéia Chaves. Olá, Kelson, boa noite para o telespectador que acompanha o TVU Notícias. Na edição de hoje do TVU Debate, o assunto é o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. As provas estão agendadas já para o dia 22 e 23 deste mês. Será que vale a pena revisar conteúdo a essa altura do campeonato? Quais são as dicas sobre o que levar, o que é permitido e o que não pode em hipótese alguma? Comigo aqui no estúdio, alguns especialistas vão responder a todas estas questões. É às 10 da noite de hoje e, é claro, eu espero você. Até lá! A professora Rosiane Lemos, do curso de música da UFO, apresenta daqui a pouquinho, a partir de 8 horas da noite, na Casa da Cultura, um recital de piano sobre a obra de Schumann. Kelson, estamos na Casa da Cultura, pois logo mais, às 20 horas, teremos uma apresentação de um recital de piano com a professora Rosiane Lemos, algo para a Juventude Op 68, que foi tema de mestrado, muito estudo, de Robert Schumann. Sim. Eu defendi o projeto no meu curso de mestrado, dei continuidade, consegui depois de um tempo, através da lei, né, estadual, gravar o álbum e é uma obra maravilhosa. São 43 peças. Logicamente eu não vou tocar todas as peças, daria um recital de 1h30. Eu fiz uma seleção, né? E eu vou tocar às 20 horas hoje na Casa da Cultura. Estou repetindo. Eu lancei no dia 29 de agosto e os amigos, os alunos da universidade, os colegas de trabalho, né, que não puderam assistir, pediram muito que eu fizesse novamente a apresentação. Eu achei que a Casa da Cultura tinha tudo a ver com a obra, que é uma obra belíssima, são peças curtas, muito delicadas, é pura poesia. Poesia, romantismo, liberdade. Sim, é o momento que o compositor ele colocava suas ideias com muito mais liberdade e dá essa liberdade também ao intérprete. Então, apesar de eu estar repetindo a mesma apresentação, mas hoje, o intérprete está diferente, né? A cada dia ele interpreta de uma forma diferente, ele tem uma respiração diferente, ele dá um silêncio diferente, uma espera diferente, e a obra permite isso. Quer dizer, é um novo momento, quer dizer, vão ser tocadas as mesmas músicas, mas a inspiração, a emoção, ela é diferente. Ela é diferente, até o local inspira, né? Então, acho que vai ser uma noite especial. Eu estou muito feliz. Muito. E você escolheu esse local justamente por isso, porque faz essa junção, né, de uma forma que você pode mostrar a arte diversificada. Sim, é um lugar, inclusive, que você tem mais proximidade com o público, né, e tem uma energia especial aqui na Casa da Cultura. Eu acho que vai ser uma noite muito bela. Agora, você se identificou com esse tema para escolher? Eu acho assim, é uma obra didática, né, direcionada aos jovens e eu, como professora, eu tenho muita preocupação com essa parte didática. Então, eu já me encantei e já me interessei, porque acho que faz parte até do meu interesse como professora. Né? Agora, Rosiane, também vai estar sendo vendidos CDs? Sim, eles vão estar disponíveis logo depois do recital, a preço de R$20, e para quem se interessar, pode levar e escutar. Quer dizer, vai ter uma extensão do recital para a casa das pessoas, né? Então vamos lá de mais uma música? E conta a história aí dessa música. São peças que a maioria delas foram criadas no próprio ambiente familiar de Schumann, né? A sua esposa, a Clara Schumann, era pianista, era professora também. Então, várias peças foram criadas nesse contexto familiar, né? Outras peças também no contexto literário, porque ele amava a poesia, os escritores alemães da época. Então, é uma obra muito rica. Então, Rosiane, muito obrigada. E vamos aí com mais música. Kelson, lembrando que a apresentação será hoje, daqui a pouquinho, às 20 horas, aqui na Casa da Cultura, na rua 15 de novembro. É com você.
E o TVU Notícias de hoje termina agora, mas amanhã tem mais às 6h30 da noite. É claro que todos nós esperamos por você. Uma boa noite, até lá!